Muito bom dia, ótima semana para nós, né? Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é autismo, assunto sério. É que hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e nós vamos falar sobre esse assunto. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Um monte de coisa. Então, olha só. Tudo o que você precisa saber sobre o autismo. Você vai conhecer histórias de famílias que lidam com o transtorno e a luta pela inclusão dessas pessoas. Tem ainda todas as informações sobre a estreia do filme Nada a Perder em várias cidades do interior de São Paulo. E também as principais notícias do dia. Menina de 2 anos é baleada após pais se desentender com traficantes. Investigados por corrupção que tem relação com o presidente Michel Temer são soltos após decisão do ministro Barroso. E os casos de ataques à transportadora de valores no Rio Grande do Sul. O RF com você está apenas começando. Apenas começando, portanto, fique comigo ligadinho aqui na Rede Família até 1h da tarde. Temos também a previsão do tempo para ver como está o clima aí na sua cidade e o assunto principal do dia, Dia Mundial do Autismo, né? No mundo, gente, olha que número alarmante. 70 milhões de pessoas sofrem aí desse transtorno, o autismo. Número grande, né? Vamos discutir aqui ao vivo com uma especialista. Vamos agora para a previsão do tempo? Pode colocar na tela. São Paulo, capital, nublado por lá, mínima de 20, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, previsão de chuva, mínima de 25, máxima de 33 graus. E em Fortaleza, também previsão de chuva, mínima de 24, máxima de 28 graus. Agora as notícias, uma criança de 2 anos foi baleada no Rio de Janeiro. O pai dela teria se desentendido com traficantes dias antes do ocorrido. A família estava neste carro. 2 tiros atravessaram a lataria e acertaram Brenda Valentina, de 2 anos e 6 meses. A menina foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O pai de Brenda contou à polícia que estava saindo para trabalhar quando foi abordado pelos bandidos. Ele teria entrado no carro e arrancado, mas os homens atiraram. Segundo a polícia, um dos criminosos é Leonardo dos Santos Minas. Ele seria envolvido com tráfico na região. Um outro homem já teria sido preso, mas o suspeito não teve a identidade divulgada. Inicialmente, a polícia acreditava que poderia ter sido uma tentativa de assalto, mas agora a principal hipótese é de que os homens tentaram matar o pai da Brenda. Ele teria se desentendido com traficantes dias antes. De 2007 até agora, 47 crianças de 0 a 14 anos tiveram o mesmo destino trágico de Brenda Valentina. E hoje fazem parte de uma realidade que tem sido cada vez mais comum no Rio de Janeiro. Absurdo. E no Rio Grande do Sul, o desafio é conter os ataques de bandidos a transportadoras de valores. Essa já é a 4ª ação só nesse ano e os casos se multiplicam em todo o país. Eram 6 horas da manhã quando uma quadrilha armada conseguiu entrar nesse prédio na zona norte da capital gaúcha. A empresa trabalha com transporte de valores. Os criminosos eram pelo menos 5, suspeita a polícia. Eles dominaram segurança para poder entrar. Mais tarde, outros funcionários que chegavam para trabalhar também foram rendidos. A quadrilha ficou aqui dentro pelo menos 4 horas. O grupo aguardou a abertura automática do cofre para depois fugir, levando dinheiro, espingardas, revólveres, pistolas e coletes à prova de balas. A quantia roubada não foi divulgada. A polícia está analisando as imagens do circuito de monitoramento da transportadora de valores. O Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, procura os suspeitos do crime. Este foi o 4º caso só neste ano no Rio Grande do Sul. Em um deles, uma quadrilha atacou um carro blindado, roubou dinheiro e fez reféns em Bento Gonçalves. 3 pessoas foram presas, mas parte da quadrilha fugiu. Em Uberaba, Minas Gerais, no fim do ano passado, uma transportadora de valores foi invadida por mais de 30 homens. Os moradores acordaram assustados com o barulho dos tiros. Os bandidos atiraram nos transformadores de energia e toda a região ficou sem luz. 2 pessoas ficaram feridas. Os criminosos fugiram. Os veículos usados no assalto foram abandonados na zona rural da cidade. Em todas as ações, as quadrilhas estavam fortemente armadas. No interior de São Paulo, a rodovia Tamoios foi cenário de destruição. Carros fortes incendiados e dinheiro espalhado na pista. O valor não foi divulgado.
Uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso soltou todos os investigados que têm relação com o presidente Michel Temer. Eles teriam envolvimento em um esquema de corrupção. Rodrigo Janot criticou o pedido de liberdade dos amigos do presidente Michel Temer e de empresários presos pela Polícia Federal numa publicação em uma rede social e questionou por que a opção não foi pela condução coercitiva, ao invés da prisão, já que todos ficaram presos pouco tempo. O principal alvo da crítica do ex-procurador-geral da República foi a atual ocupante do cargo, Raquel Dodge. No sábado à noite, a procuradora pediu ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a revogação das prisões temporárias e o alvará de soltura foi emitido imediatamente. 9 pessoas que estavam desde quinta-feira na sede da Polícia Federal em São Paulo foram libertadas pouco antes da meia-noite. Entre eles, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e os amigos pessoais de Michel Temer, o advogado e ex-assessor da presidência, José Yunes, e o coronel aposentado, João Batista Lima. Todos são alvos da Operação Scala. A investigação é sobre empresas que operam no Porto de Santos e teriam se beneficiado de um decreto assinado por Michel Temer. A suspeita do Ministério Público Federal é que essas pessoas ligadas ao presidente tenham intermediado o pagamento de propina em troca da prorrogação das concessões. Uma empresária que estava na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, também se beneficiou da mesma decisão que soltou os presos aqui em São Paulo. É Celina Torrealba, uma das donas do Grupo Libra. No entendimento da Procuradora-Geral da República, as prisões já cumpriram com um objetivo legal, que era ouvir os investigados e fazer buscas em endereços ligados a eles. Mas um dos investigados pela Polícia Federal no esquema de corrupção saiu sem prestar depoimento. Foi o coronel Lima, que alegou não ter condições físicas nem psicológicas para falar. O coronel é dono da Argeplan, empresa suspeita de fazer a ligação com os grupos Rodrimar e Libra, que atuam no Porto de Santos. Delatores da Lava Jato, Luciano Funaro e os irmãos Batista, da JBS, apontaram o coronel como intermediário da propina para o presidente. No lugar dele, prestou depoimento a esposa Maria Rita Fratesi. Ela foi intimada pelos investigadores para falar sobre uma reforma que teria feito num imóvel da família do presidente Temer. Ela não tem participação na gestão, por essa razão ela não tem como dar maiores explicações. Estreou na última quinta-feira em todo o país o filme Nada a Perder, que conta a história do bispo Edir Macedo. O repórter Vinícius Boera acompanhou a estreia do filme no Shopping Iguatemi, em Campinas. Vamos ver agora. Em Campinas, os cinemas ficaram lotados no feriado. O filme Nada a Perder, que estreou nesta quinta-feira, levou milhares de pessoas às telonas. No cinema do Shopping Iguatemi, por exemplo, o filme é exibido em 7 salas. A procura por aqui é tão grande que os ingressos estão esgotados até o próximo domingo. Para quem garantiu uma entrada, foi só chegar no horário, fazer uma selfie, pegar uma pipoca e assistir o filme. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Tudo de bom, porque a gente tá esperando, né? E agora chegou o dia. Vamos ver a história real, né? De Edir Macedo aí, né? A minha expectativa é muito grande, justamente para saber a história de Edir Macedo, né? Se ele é realmente tudo isso que as pessoas falam, né? As pessoas do lado de fora falam. Eu quero saber realmente quem é o senhor Edir Macedo nessa história aí de 40 anos. Nada a Perder foi baseado na biografia autorizada de Edir Macedo, líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. A superprodução retrata, além da história do bispo, os bastidores da compra da Record TV e as manifestações contra a prisão de Edir Macedo em 1992. Soube que o Silvio Santos, os Machado de Carvalho, estão pensando em vender a Record. O filme tem 2 horas e 10 minutos de duração. Na saída, a emoção do público deixava claro o quanto o filme foi aprovado pelos que assistiram. Isso me tocou foi quando ele foi preso. Quando ele foi preso, quando ele pregou, ele saiu lá fora, que viu o povo, tudo orando por ele, buscando por ele, aí eu chorei também. Parecia que eu estava lá. Para mim foi quando ele saiu da prisão, que ele estava lá com os prisioneiros e entregou a Bíblia. Esse foi o momento mais emocionante. Foi para abrir mais a visão do bispo, né? Porque até então ele só pregava para quem estava fora. Tanto que quando ele entrou lá, ele conversou com os presos e foi levar o evangélico até lá dentro, né? Foi uma benção. A renovação, entendeu? A nossa fé. Todo mundo deveria assistir
para crer mais em Deus, principalmente a situação que nós estamos hoje, para crer mais em Deus, porque só Ele mesmo que pode amar a gente. Em Limeira, a estreia também gerou um movimento nos cinemas. Quem tem as informações é a repórter Larissa Israel. Em Piracicaba, interior de São Paulo, não foi diferente. O hall de entrada do cinema do shopping da cidade ficou lotado. Na fila, o público estava ansioso para acompanhar de perto o filme que conta a história do bispo Edir Macedo, o líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. A Andressa já leu o livro, mas mesmo assim não quis perder o lançamento desta superprodução nas telonas. Desde que eu li o livro, né, do Nada a Perder, foi para mim como de superação. Porque às vezes a gente olha para nossa idade, para o tempo, né, das dificuldades que a gente passa e fala assim, poxa, parece que para mim nada dá certo. E quando eu li o livro, eu peguei para mim aquilo, não importa como você está hoje, né, pode ter um recomeço. E vendo o filme, para mim, foi ainda mais forte, porque os detalhes, sabe, de superação, a parte que a gente às vezes sabe um pouco, mas o filme demonstrou bastante, né, do sofrimento, das palavras. Muitas vezes foram mais palavras para ele desmotivar ele do que para levantar. E é o que às vezes acontece com a gente, vem muito mais palavra para pôr a gente para baixo, para desmotivar até mesmo um sonho, mas aquela palavra que é de que vem de Deus mesmo, né, de levantar, de ter essa superação, de dar a volta por cima, de acreditar no sonho. Então, para mim, isso foi o mais forte, assim, tudo no filme. Percival também leu o livro e veio prestigiar o lançamento. Olha, a expectativa é a maior. Por que é a maior? Eu já tive a oportunidade de ler os 3 livros do Edir Macedo, do Bispo, e foram, assim, super relevantes, impactaram muito a minha vida. Então, assistir o filme agora, uma super produção, eu tenho certeza que vai engrandecer muito, vai ser um grande aprendizado. A Cláudia veio até com a camiseta do filme. Para ela, que ainda não assistiu o longa, a expectativa é grande. Está contando os minutos para acompanhar de perto a história de fé e superação do bispo Edir Macedo. Eu não vejo a hora, não vejo, assim, a hora de chegar às 4:30 da tarde e falar assim, tô sentada, vou assistir meu filme. Porque eu me considero assim, é o meu filme. É a vida de uma pessoa que fez muito bem para mim, fez muito bem para minha família. Então, assim, eu realmente quero assistir. Durante toda a sessão, olhos atentos, grudados na tela. A expectativa, aos poucos, se transformou em emoção. O momento mais emocionante para mim, eu acho que foi no momento em que ele acabou vendo a filha dele e ali que foi que ele se revoltou, ele falou, agora eu vou ajudar todo mundo que está sofrendo porque eu quero salvar todo mundo. Então foi muito emocionante, principalmente essa parte. Eu tentei segurar, mas teve um momento que realmente não deu para segurar, veio as lágrimas, porque foram muitas situações que, né, o bispo passou e que ele superou e que a gente passa na nossa vida. Pode ser que não sejam as mesmas situações, mas são os mesmos desafios, né? Que a gente tem que se superar, que a gente tem que acreditar, não pode desistir. Realmente não deu para segurar as lágrimas. Eu me vi muito na história, porque eu nasci em 1988. E eu ficava pensando assim, poxa, a igreja foi fundada antes de eu nascer. Quer dizer, assim, ele é toda aquela luta que ele passou. E eu poder chegar numa porta da Igreja Universal, olha como que começou, né? Como foi difícil. E assim, às vezes até pra gente chegar lá foi difícil também, né? Então assim, eu me vi em tudo. Aí eu falei, poxa, e aí veio mais a emoção. Então a gente tenta segurar, fingir que não tá, né, chorando. Mas foi muito forte, assim, eu me emocionei no filme. Nada a Perder já chegou aos cinemas de todo o país. Em poucos dias de lançamento, o longa já é considerado um sucesso. A superprodução ganhou o público e já é a maior bilheteria do ano. O filme está disponível em mais de 1.000 salas de cinemas de todo o país. São 4 milhões de ingressos vendidos só na pré-venda. São 2 horas e 10 minutos de um enredo dinâmico, que mexe e envolve o público. Você sai com outra visão, você sai com a visão que tudo é possível aquele que sonha.
você é capaz de realizar sim os seus sonhos, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que todo mundo, às vezes, da sua família, amigos, não acredite, você pode conquistar, você pode ir atrás do que você quer. Eu aprendi que quando você tem um sonho, você tem que lutar por ele. E quando você se dispõe a lutar pelos seus sonhos, tem as dificuldades, as barreiras, os obstáculos. E nada, nenhuma dificuldade, nenhuma barreira tem que ser maior do que a vontade que você tem, o desejo que você tem de vencer, de conquistar aquilo que está na sua mente, no seu coração, que é o seu sonho. Então aprendi que nós temos que lutar sempre por aquilo que nós queremos. Você acabou de ver, então, junto com a Larissa Israel, como foi a estreia em Piracicaba, interior de São Paulo. Agora vamos ver como foi aqui em Limeira. Pode rodar. O clima não poderia ser outro. Ingressos nas mãos e muita expectativa. A minha expectativa é muito grande, porque assim, a gente conhece de ouvir falar, né? Agora a gente vai conhecer a história real mesmo, de verdade. Então, eu estava contando os dias para estar aqui e ver essa estreia desse filme. E hoje eu tenho certeza que vai ser muito forte mesmo. A expectativa é enorme. A gente quer ver a história, né, do Bispo Macedo, todas as dificuldades, todos os problemas que ele passou, porque às vezes a gente passa por problemas e acha que ele não passou por nenhum. Que a gente vê hoje onde ele está, na posição que ele está, e poder ver tudo isso, poder vivenciar através do cinema é muito emocionante, é muito gratificante. Eu já tinha lido, né, e visto através da imprensa comentários a respeito desse filme. E quando a gente tem a oportunidade agora de assisti-lo, né, e mostrando uma trajetória que é realmente de uma pessoa vencedora e que é exemplo, né, é um negócio extremamente gratificante. E a gente sempre, apesar da idade, acha que sempre há tempo de aprender um pouco. E exemplos dessa natureza, eles nos aliviam e nos ajudam a melhorar a cada dia. A fila se formou logo cedo, na seção do cinema do Shopping de Limeira, interior de São Paulo. A grande procura já destaca o sucesso do filme. Teve gente que chegou cedo para garantir o melhor lugar. Isso, cheguei cedo porque já são vários meses, né, nessa expectativa de assistir o filme. Então cheguei cedo para acompanhar ainda mais essa história e conhecer mais a fundo. Autoridades da cidade de Limeira também acompanharam de perto e prestigiaram a estreia. A ansiedade é muito grande porque nós temos visto os trailers através da TV e isso tem mostrado que é uma obra maravilhosa, né? Com muito cuidado, com muita dedicação dos atores para retratar uma história de sucesso que é do Bispo Macedo. E convido a todos porque muitos conhecem só de ouvir falar e agora terão a oportunidade de verdadeiramente conhecer a história de um vencedor. Olha, com certeza está sendo uma grande expectativa, né? Eu acho que envolveu o Brasil todo. O lançamento do filme e com certeza vindo para o interior, a gente já está assim com aquela emoção à flor da pele, com certeza. É bacana porque quando nós recebemos o convite veio através até de um projeto para falar sobre o bullying, sobre a história, e sempre uma produção histórica, biográfica, é bastante interessante porque traz um lado da história que muitas vezes as pessoas não conhecem. Olha, um lançamento dessa natureza, eu que sou crítico de cinema, tenho que ver, né? Um filme cujo orçamento é o maior da história e também, né, a pré-venda de ingressos também enorme e o maior lançamento, 1.108 salas em todo o Brasil, né? Direção do Alexandre Avancini, com um elenco, né, muito bom, com o Petrônio Gontijo, a Beth Goulart, tem ótimas expectativas em relação a esse filme. Bom, a expectativa é grande, já que é uma história real que aconteceu de fato. E a gente queria aprender mais ou saber mais como foi tudo isso que aconteceu, né? Essa grandeza da Igreja Universal, como ela se deu, e nada melhor do que esse filme para nos deixar a par de todas as coisas. O homem, quando ele tem um sonho, ele consegue alcançar seus objetivos. E eu analiso o seguinte, o Bispo Edir Macedo é um homem que sonha e tem ideais, e por isso que ele conseguiu
vencer todas as barreiras da sua vida, inclusive chegar ao sucesso que é hoje a Igreja Universal Reino de Deus e também o sistema da Record de televisão. Isso é inédito no Brasil e no mundo. Então, uma pessoa que tem o seu ideal, o seu sonho e lutar, e da maneira que ele começa a colocar isso, é um exemplo para todo o Brasil. E eu tenho certeza que vai ser sucesso aqui no Brasil e para o resto do mundo. Nada a Perder, Contra Tudo e por Todos conta a história do bispo Edir Macedo, o líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. O filme chegou hoje às telonas dos cinemas de todo o país, mas já é considerado uma das maiores produções nacionais. Para produzir as várias fases da vida do protagonista, o longa, que é uma cinebiografia, viajou por mais de 100 locações que recriaram um cenário de época rico em detalhes, levando o público a momentos dramáticos e de pura emoção. A gente chega até a chorar. É muito... A gente vê a mensagem que Deus quer passar para a gente, de tudo que Ele passou, Ele permaneceu. Então nos dá coragem para permanecer na fé, permanecer firme com Deus, buscar a Deus. Então não tem como não se emocionar. Uma cena muito bacana que chamou muito a minha atenção foi ver a fé do bispo em meio assim a tantos conflitos que ele estava passando. E ele foi preso e estava todo mundo ali naquele momento falando, né, dele ser ladrão, assim, enfim. E mesmo assim a gente vê que ele manteve a paz dentro dele, a tranquilidade. Então assim a gente vê uma diferença, porque nesse momento ele poderia estar atribulado, né? Pensando assim, meu Deus, olha, por que está acontecendo isso comigo? Mas não, ele manteve os pés dele no chão, a tranquilidade, e ele confiou em Deus. Eu achei essa confiança muito forte. Ai, meu amor, não tenho muitas palavras não, porque eu estou até emocionada. Muito lindo, muito... Ai, eu não sei nem te explicar. Muito, muito lindo. Eu aconselho todo mundo a assistir esse filme, porque é uma bênção de Deus. Não tá dando nem para conter a emoção, né? Tá, você vê que eu tô quase chorando, porque é muita emoção. É muito lindo demais, eu convido todo mundo para assistir. Nas telonas, uma trama dinâmica, toda baseada em fatos e depoimentos reais, que traz uma história de fé e superação que já conquistou o público. Com 4 milhões de ingressos vendidos na pré-venda, a superprodução já é líder entre as bilheterias nacionais de 2018. Ou seja, é a maior estreia do cinema no país. Falsas cores, tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Soube que o Silvio Santos e os Machado de Carvalho estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. Ministro, toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente, pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa. Quem já assistiu essa superprodução ainda garante que o filme traz uma mensagem para a vida. Porque às vezes, hoje em dia, a gente passa por coisas pequenas e às vezes a gente pensa em desistir, em jogar tudo pro alto, né? E a gente colocando a história dele, a gente vendo a história dele, tudo que ele passou e ele não desistiu, então fica aí um exemplo pra gente parar e pensar, poxa, nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos difíceis, será que eu devo jogar tudo pro alto e desistir ou devo lutar e perseverar e confiar em Deus, né? Bom, e olha, fique ligado no programa, daqui a pouco a gente continua mostrando como foi a estreia do filme Nada a Perder em outras cidades aqui da região. E aí, já comentou nas redes sociais, a Rede Família ainda não está perdendo tempo curtindo a página do Facebook, por exemplo, /Rede Família Oficial, você vai acompanhar as entrevistas, as matérias especiais do dia. Então vai lá e dá um like pra gente. Aí você pode compartilhar e divulgar o nosso conteúdo também. No Instagram, essa rede social que eu tanto amo, @canal Rede Família, nos segue lá também, hein? Eu já estou seguindo, é claro. E se for postar alguma foto, algum conteúdo, não esquece da nossa hashtag RF com você, com esse acento, viu? Fica mais fácil de localizar a sua publicação. E tem a foto também, né? Momento selfie aqui no RF com você. Todo dia tem participação, você pode participar com uma foto assistindo aqui o programa. Então você manda para o nosso
WhatsApp 19971024854 e já recebemos algumas participações, já quero colocar algumas aqui. Pode colocar a primeira foto para mandar aquele beijo nesta segundona. E o primeiro beijo vai para Jailma de Itaporanga, Paraíba. Beijão para você, sua linda. Ótima segunda para o casal Rogério e Maísa de Minas Novas, Minas Gerais. Beijão para vocês também. Ana Vitória e Raíssa, suas lindas de Santa Helena, Paraíba, beijão. E o Daniel, do interior de São Paulo, Piracicaba, beijão e ótima semana para você também. Então já prepara aí o celular, tira a selfie assistindo aqui o RF com você, com a televisão de fundo, fica mais legal a foto e me manda, nunca esqueça do seu nome e a cidade. Bom, gente, coloca um dado alarmante aqui, 70 milhões de pessoas sofrem de autismo no mundo, viu? É um número grande, né? 70 milhões. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno ainda mal compreendido aí pela maior parte das pessoas. Para tentar desmistificar tudo isso, nós vamos receber uma profissional aqui e conhecer histórias de famílias que convivem com essas pessoas. Vamos ver. Estes são os gêmeos Murilo e Alice. Oi. Eles têm 2 anos de idade. Oi, Murilo, vem cá. Como a maioria das crianças, ficam tímidos na frente das câmeras e de desconhecidos. Gostam de brincar e são curiosos. Esse tem que encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Mas algo além da curiosidade passou a chamar a atenção da mãe. O primeiro sinal do Murilo que me chamou muita atenção era o que a gente chamava de audição seletiva. Quando nós chamávamos por ele, ele não olhava. Mas se eu ligasse o desenho, se estivesse aqui ou na sala ou o celular, ele ia buscar o som onde estivesse. Então a gente tinha certeza que ele ouvia, mas ele selecionava em que momento ele dava atenção ou não. Depois de uma semana, é Alice quem começa a manifestar comportamentos diferentes. Alice parou de fazer contato visual, parou de atender ao ser chamada. Ela passou a fazer movimentos repetitivos e andar na ponta dos pés. São sintomas que, junto com uma análise clínica, levam a um diagnóstico: autismo. Foi pânico e foi um alívio enorme, porque eu não estava doida, porque o que eu estava vendo estava acontecendo mesmo. O autismo é um transtorno neurológico que impacta diretamente no comportamento. Dificuldade de interação social e de fixar o olhar. Movimentos repetitivos. Sensibilidade a certos sons, atraso na fala e hiperfoco são alguns dos sinais. Em alguns autistas, o hiperfoco é tão intenso que se transforma em habilidades surpreendentes. É o caso de um menino norte-americano de 11 anos. Ele desenhou o mapa mundi de cabeça. Muitas vezes eu ouço assim, nossa, mas ele não parece ter autismo, né? É verdade, não parece, porque ela faz um pouco de tudo e ela só tem alguns sintomas leves. Conviver com pessoas que estão dentro do que os especialistas classificam como espectro autista é cada vez mais comum. A Organização Mundial da Saúde usa a estatística de 1 para cada 160 pessoas em média. Mas aqui no Brasil, a comunidade médica fala num número que chama ainda mais atenção: 1 em 68. É como se num ônibus lotado como esse, pelo menos uma pessoa tivesse traços de autismo. Com os avanços da ciência, hoje se sabe que aquele grau de autismo severo, estereotipado, como no filme Rain Man, é raro. Essas pessoas ainda existem, é claro, mas é a grande minoria. A maioria das pessoas com autismo são pessoas que têm só alguns traços, alguns sinais. Mesmo assim, receber o diagnóstico de autismo ainda causa medo. Pânico, literalmente.
Eu desconfiava. Em função de tudo que a gente já estava vendo, eu desconfiava. Mas ouvir, né? Ter certeza. E é difícil de aceitar. Você pensa que seu filho não vai fazer nada. O que vai ser, né? Sem certeza. A boa notícia é, eles levam uma vida normal. Com dificuldades, como acontece com tanta gente, mas com muitas alternativas. Se você suspeita que seu filho tem autismo, há um primeiro teste para saber se a criança está ou não no grupo de risco. É um questionário chamado M-Chat, que está disponível na internet. O seu filho já apareceu muito sensível ao barulho? O seu filho o imita? O seu filho responde quando você o chama pelo nome? O seu filho olha para você no olho por mais de 1 segundo ou 2? Parte do princípio que se você tiver um determinado número de negativas às perguntas que ele faz, essa criança tem que ser considerada de risco. Mas é importante lembrar, o teste não fecha o diagnóstico. O diagnóstico é muito mais complexo do que isso, mas levanta a possibilidade. A ciência estuda outros diagnósticos. Pesquisadores italianos e ingleses revelaram que estão desenvolvendo um exame de sangue que pode detectar o transtorno. Hoje, aos 2 anos de idade, Alice e Murilo ainda não falam. Você sente falta de ouvir? Às vezes minha filha tá muito angustiada, tá chorando muito, e eu queria ouvir dela o que é, o que tá acontecendo, o que dói, o que não dói, o que... E não consigo. Mas hoje a gente vai chegar lá. Tenho fé que vai. Alice e Murilo estão em tratamento. Ele interage melhor com a gente, brinca com a gente. Não muito, mas brincam um pouquinho ali, aqueles 2, 3 minutos que não existiam. Hoje nós vamos fazer um passeio de meninos, um rolê de homem, não é verdade? Sim. O apresentador Marcos Mion, pai de um filho autista, sempre que pode, também fala sobre a experiência dele. Recentemente, Mion publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio aos pais. Um conselho fundamental para todos que me procuram. Ame seu filho autista, muito mais do que a si mesmo. Quem não faz parte da nossa comunidade pode não achar, mas não é simples o que eu estou falando. O ator Sylvester Stallone demorou a lidar bem com o transtorno do filho caçula. Depois, a exemplo de Rock, seu personagem mais marcante, lutou bravamente para oferecer a ele tratamento. Camila elegeu um hino para simbolizar o que eles vivem. Infinito Particular, da Marisa Monte. Tem uma imensidão acontecendo aqui dentro. Uma imensidão. De sensações, de emoções, de gratidão, de tudo. É literalmente o infinito, o nosso infinito aqui dentro. Conhecer este infinito o quanto antes pode ser decisivo na vida de uma pessoa autista. Mateus tem 5 anos. Um menino alegre, ativo, inteligente. Mateus, quanto que é 4 mais 4? 8. Há alguns anos ele foi diagnosticado com autismo. Umas 2 horas de consulta, né? E daí no final ele falou, olha, tu tem que te conformar. Teu filho
não vai te abraçar, não vai conversar contigo, não vai lá no teu olho. Faz parte, tu tem que se acostumar com isso. E quando eu recebi essa notícia, eu vi que a gente dá muita importância para as coisas que não têm importância, né? Aquilo sim tinha importância. A descoberta é feita quando Matheus completa 1 ano e 9 meses de idade. O gato, e assim, ó. Ele logo inicia o tratamento. Olha, azul! Azul! Muito bem! Matheus se desenvolve. E muito. O que a gente está vendo aqui é um novo Matheus. Até muito pouco tempo atrás, ele não falava e nem interagia com ninguém, nem mesmo com o próprio irmão. Hoje, está tudo diferente. Oi, tudo bem? Uma de suas grandes paixões é o judô. Hoje, a aula é especial. O professor é um dos maiores judocas do Brasil, o medalhista olímpico Thiago Camilo. Matheus se diverte. O esporte é uma ferramenta poderosa de interação, né? Todo mundo, quando está no tatame, procura se relacionar, brincar junto, construir alguns exercícios juntos. Dá uma aula de superação pra gente. Você é vencedor? Sim. Por quê? Eu ganhei, porque eu não chorei. E muito orgulho pra mãe. Tem coisa melhor na vida para uma mãe do que ver um filho que a gente não sabia o que ia acontecer, se ia ter algum amigo, se ia falar. Que hoje em dia ele vem correndo, dá beijo, abraça. Todo dia é um milagre. Todo dia eu agradeço a Deus. Você conseguiu. O que você mais gosta de ouvir o Matheus falando? Acho que eu gosto quando ele vem me chamar para brincar. Também gosto que ele me abraça, daí. Matheus, o Pedro tem um pedido. Tem que me dar um abraço. O grande diferencial dessa história é a terapia precoce. Se você tem uma criança pequena, por volta de 1 ano e pouco, com sinais de risco, a orientação hoje é começar o tratamento como se fosse autista, ainda que não tenha o diagnóstico. E essa pressa tem um motivo. A neuroplasticidade é muito mais potente em crianças menores. É a capacidade do cérebro de fazer novos caminhos, de fazer novas redes de transmissão de informação. Isso todo mundo tem, mas as crianças, quanto mais novas forem, maior o poder do cérebro de fazer essas conexões, de fazer novos caminhos. Autismo não tem cura, mas é possível melhorar muito, inclusive quase não apresentar mais sinais. Matheus é um exemplo dessa vitória. Apesar de eu acreditar muito nisso e batalhar 2 anos inteiramente por esse objetivo, assim, foi inacreditável. Quando ele falou, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não precisam mais voltar. O Matheus está de alta. Mas afinal, como funciona esta terapia? A terapia parece uma brincadeira. Quem olha de fora vê a criança se divertindo em alguns momentos. Esta brincadeira é intencional. E o objetivo é atingir as áreas do cérebro que precisam ser estimuladas. O cérebro de todas as pessoas é dividido em várias áreas responsáveis pela linguagem, atenção, socialização. Todas elas se relacionam, se conectam. As informações que recebemos são passadas de um neurônio a outro através de um processo chamado sinapse. Na pessoa com autismo, essas sinapses não recebem as informações da mesma maneira que um cérebro padrão. Pode haver atraso ou uma superestimulação. Este grupo encontrou nas terapias um caminho de esperança. É cansativo, mas é o melhor resultado que a criança pode ter.
Você vai conhecendo mais, você vai conhecendo seu filho, se tranquilizando com o tratamento e vê que não é tão complicado assim. Você tem esperança? Muita. Com o tratamento, a gente viu coisas que, assim, eu sempre acreditei nele, mas com o tratamento, as coisas boas ficaram mais visíveis. E a gente tem muita esperança, muita fé nele, que vai dar tudo certo. O tratamento é caro e varia de acordo com as necessidades da criança. Pode custar de 6 a 10 mil reais por mês. Mas e quem depende da rede pública? O dia acaba de amanhecer. Aline chega em casa depois de trabalhar a madrugada toda. Mas não vai descansar. Vamos pra escola? Ela faz questão de levar o filho Miguel para a escolinha. Há mais de um ano, Aline descobriu que ele tem autismo. Mas é um caso um pouco diferente. Até um ano, aproximadamente 1 ano e 7 meses, o Miguel falava tudo. Ele formava frases e ele conseguia se comunicar com a gente. Quando chegou no mais ou menos aproximadamente 1 ano e 8 meses, ele acordou totalmente sem falar mais nada. Existe uma porcentagem de crianças dentro do espectro do autismo, em torno de 1/3, que se desenvolveram normalmente até uma certa idade e a partir dessa idade perdem suas habilidades, tanto do ponto de vista de comunicação, como do ponto de vista de interação social. O autismo pode se manifestar de diversas maneiras. A causa ainda é um mistério para a ciência. Existem possíveis causas, né, suspeitas de por que existe a causa do autismo. De uma forma geral, eu diria para você que, sem dúvida, a causa é genética. Agora, qual é exatamente a genética que leva ao autismo? Provavelmente tem uma genética por trás que a gente ainda não conhece. Aline e Guilherme procuram ajuda em um posto de saúde da rede pública. O primeiro contato, segundo eles, é traumático. E a gente falou que do dia pra noite apresentou esse regresso na fala e ele olhou pra mim e falou que era a chupeta. Que eu deixava ele com a chupeta e a chupeta que tava fazendo isso. E não foi desse jeito que eu tava falando pra você. Ele falou gritando, ele falou alterado mesmo. Você saiu de lá sem ajuda. Arrasado. Em nota, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde diz que o paciente não apresentava regularidade nas consultas, o que inviabilizou qualquer hipótese diagnóstica para autismo. Como que a gente ia passar com um médico novamente que tratou a gente daquela forma? Os pais de Miguel encontram ajuda em uma ONG. É lá que o diagnóstico de autismo aparece. Foi quando ela entregou o papel para mim. E agora, o que eu faço? Por enquanto, o único tratamento é a escolinha. Ele precisa de um atendimento individualizado, de olhar para a necessidade dele em cada momento da vida. A escola que aceita essas crianças tem que ser capacitada a lidar com eles, porque eles não aprendem do mesmo jeito que as crianças típicas. Apesar da falta de recursos, a Aline e o Guilherme conseguiram diagnosticar cedo o filho, como aconselham os médicos. Mas, e quem só descobre o autismo mais tarde? Alexandre é consultor de TI, Tecnologia da Informação. Aos 42 anos, já se formou em administração faz tempo, tem uma filha e é casado. Sempre foi considerado um sujeito quieto, caladão. Eu gostava de ficar sozinho, eu me divertia sozinho, eu ficava olhando as coisas, eu ficava prestando atenção, analisava as coisas, eu não queria ficar com as pessoas. Até um dia descobrir que isso tem um motivo. Eu descobri meu autismo muito tarde, foi em 2016 que eu fiquei sabendo que eu tinha autismo, eu fiz uns 2 anos de acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Hoje, diagnosticado autista, ele faz terapia
e já nota avanços. Alguns anos atrás você daria essa entrevista para nós? Não, acho que não conseguiria dar essa entrevista. Não teria como eu conseguir dar. Por quê? Eu tinha vergonha, tinha medo, né? Eu ficava muito, já me esconderia, já ficava em outro canto, já mudaria de sala, já. No trabalho, ele consegue interagir normalmente com as pessoas. E até prepara o café para os colegas. Alguém quer café aí? Alexandre faz parte de uma empresa que treina autistas para o mercado de trabalho. O desafio é muito grande no Brasil, porque é um projeto muito novo, né? E ainda existe muito desconhecimento por parte das empresas do potencial que as pessoas com autismo possuem. O exemplo dele serve também como um conforto para muitas famílias que lidam com este desafio. Tenho minhas dificuldades, sei, mas vou enfrentando. Com as habilidades que eu tenho, vou superando essas dificuldades. O Alexandre, o Miguel, o Matheus e tanta gente como eles ensinam a gente que, ao contrário do hino escolhido pela mãe do Murilo e da Alice, este infinito não é tão particular. É cada vez mais de todos nós. Daqui a pouco continuamos o assunto aqui no estúdio com a psicóloga Débora Pimentel. Ela já está aqui conosco ao vivo. Mas agora eu tenho um recadinho muito importante para vocês de casa, viu? Com a Débora Pimentel, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Para discutir um assunto, na verdade, tão importante, né? Um Dia Mundial do Autismo. No mundo, eu já dei esse dado, 70 milhões de pessoas sofrem de autismo. E aqui no Brasil, Débora, qual é a estatística? A estatística está, a cada 68 crianças, uma tem o autismo. Embora foi feita agora, né, recentemente, uma pesquisa nos Estados Unidos, saiu em 2017, que a cada 36 crianças, uma nasceria com o autismo. É um número grande, na verdade. Muito grande. Mas isso nos Estados Unidos, tá? Provavelmente também esteja parecido aqui no Brasil. Porque, na verdade, como a gente viu na reportagem, muitas crianças são saudáveis, aparentemente normais, né? Adulto que demorou para ter o laudo, que era um autista, né? Era mais quieto nas aulas, era considerado, por exemplo, o nerd da turma, a gente pode dizer assim, né? Aqueles nerds, os esquisitões que gostavam de ficar no seu cantinho, que gostavam muito de estudar. Geralmente eles são muito da área de exatas, né? Nós sabemos que tem pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, que lá o tratamento é outro, né? Totalmente diferente. Então, lá eles têm muita oportunidade. Geralmente eles são engenheiros, trabalham na NASA, no Google, tem bastante... São pessoas inteligentes, na verdade, né? Nós estamos aqui para desmistificar tudo isso, porque de repente a pessoa diz, é uma doença, é um transtorno mental. Você não costuma dizer assim dos seus pacientes, né, Débora? Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, né, enquanto estava passando a matéria, e eu costumo dizer que é uma condição, né? É uma condição como qualquer outra que a gente tenha, né? Algumas pessoas têm a depressão, algumas pessoas são muito tímidas, então são condições, são dificuldades que a gente tem, assim como as crianças também, as pessoas, no caso com TEA, que é transtorno do espectro autista, é assim que a gente denomina, elas apresentam, né? Então é dessa forma que eu penso, que é uma condição. E não vamos tratar então aqui como doença, na verdade. Sim. Vamos falar que hoje existem muitos tratamentos, inclusive você trabalha numa associação aqui em Limeira, a ALAN, né? A Associação Limeirense de Autismo Mundo Melhor. E atende hoje essa associação quantas crianças? Nós atendemos no momento, assim, 40 crianças, que é o que a gente consegue atender, né? A demanda que a gente consegue atender já é bastante. E temos uma lista de espera muito grande. A última vez, por volta de 60, até mais pessoas
que nos procuram. Diariamente passa pessoas por lá procurando pelos nossos serviços, mas infelizmente a gente não consegue atender essa demanda, né? Porque a informação está aí na mídia, né? Conhecimento, hoje estamos falando aqui do Dia Mundial. Muitas vezes tem pais em casa que têm filhos e de repente vai perceber, poxa, o meu filho tem essa característica. Será que ele pode sofrer de autismo num grau baixo? Sim, sim. É interessante falar que hoje nós temos um protocolo, é lei isso, que os médicos, pediatras, enfim, de áreas afins que cuidam de crianças, eles precisam dar o diagnóstico até os 6 meses de idade. E por quê? Porque quanto mais rápido tiver esse diagnóstico, mais rápido terá a intervenção e essa criança pode desenvolver e viver uma vida próxima do normal, sim. Geralmente elas são crianças muito... Quando bebês, por exemplo, quando estão mamando, não olham para a mãe, elas não esboçam aquele sorriso que geralmente as crianças esboçam para as pessoas, né? Principalmente as mais próximas. Elas têm... Dificuldade de convivência. Sim, às vezes ela parece que não está te ouvindo, ela não responde o nome. Aquela história, o autista vive no mundo dele, é real? Isso? Não, o autista ele vive no nosso mundo, ele está com a gente e ele quer estar com a gente, aí é que tá, é uma característica e é uma inabilidade que ele tem nessa convivência, digamos assim, ele não sabe como fazer... De se socializar, Exato. De chegar num grupo de crianças brincando, Exato. De repente ele fica ali no cantinho dele esperando que alguém o chame, é isso? Às vezes a criança tá quietinha lá no canto dela, eu quero brincar, tal, mas fica ali brincando sozinha, mexendo em alguma coisinha, geralmente eles têm algumas estereotipias, fazem assim com a mão, enfim. Mas também tem aquelas que ficam olhando para as outras crianças, brincando, querendo ir assim, mas não consegue, né? Então, cada uma reage de um jeito, mas... elas realmente querem estar com as outras crianças, essa mas não criança consegue. Que quer muito, se o grupo de amigos chegar até essa criança, vamos brincar, aí ela vai geralmente ou não? Esse espectro é muito vasto, cada criança é única. Reage de uma forma. Ela reage de uma forma. Muito provavelmente ela vá. Se for uma criança com um pouco mais de facilidade para se socializar, ela vá, né? Porque é o que ela estava esperando, alguém chamar, alguém facilitar essa oportunidade, né? Então ela acaba indo. Mas também tem outras que de repente, ai meu Deus, fica com vergonha e não vai, né? Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar mais essas habilidades no caso. É o que a criança apresenta que a gente tem que desenvolver, né? Ela nos traz informações sobre ela que a gente precisa olhar e trabalhar, né? Eu, no caso, na minha área como psicóloga. Bom, Débora, olha, já temos pessoas nos assistindo, claro, mandando foto. Meu filho Enzo, ele tem 6 anos, é autista, está assistindo o programa de hoje, falando sobre o autismo. É aqui de Limeira. Super beijo pra você, viu, Enzo, assistindo, seu lindo. Você conhece o Enzo? Ele é da associação ou não? O Enzo é da Daiane, será? Eu não sei se tem o nome dela. Não tem o nome do pai. O Dione e a Daiane. Se for, eu atendo. Aí, se for Enzo, tanto faz, Enzo, ó, beijo pra você. Um super beijo. E a Débora, gente, ela é psicóloga da entidade, né, da associação, e ela é mãe de um autista. Sim. Sim. Né? Como que foi? Como que é a sua história? Como você descobriu? Conta um pouquinho pra gente e compartilha essa história pra quem está assistindo também o RF com você. Embora eu seja psicóloga já há muito tempo e já quando meu filho nasceu, a gente sai muito generalista da faculdade, né? Aliás, como qualquer faculdade, a gente sai muito generalista, né? Sabendo um pouquinho sobre cada coisa. Então eu não tinha muita informação sobre o autismo. A gente sabia que quando a gente aprende, é mais um grau muito grave, que as pessoas realmente se isolam, ficam no canto, ficam se balançando, que é isso que a gente tem como imagem, quem não conhece, né, do assunto. E aí o meu filho veio, ele sempre manteve o contato visual, teve um bom contato visual, ele aprendeu rápido, até as cores, ele pegava as bolinhas, né, das cores que eu pedia, tudo. A queixa mesmo ali era o atraso na fala dele. Então isso foi bem significativo, que é um dos critérios diagnósticos também, que é um problema na comunicação, né? Há essa dificuldade. E ele não falava como as outras crianças. Eu falava, nossa, eu via por mim, né? Eu falava, eu com 1 ano eu já tirei a fralda, já falava, né? Era super independente, meu filho não.
Aí eu levei na fono, não, mãe, você que tá dando tudo na mão, você tá fazendo tudo pra ele. Experimenta fazer isso. Isso. Aí como eu sei que tudo é culpa da mãe mesmo, entre aspas, né? Então a gente acaba super protegendo a criança mesmo, né? Quando tem um filho, assim. E eu falei, eu devo estar dando tudo na mão mesmo, vou ver o que eu tô fazendo de errado. Mas não, eu tava vendo que aquilo era uma crueldade. Eu deixava ele tentar e ele realmente não conseguia. E aí eu vim para Limeira quando ele tinha 2 anos, aqui começou a busca incessante em todos os profissionais e ninguém dava nada, era sempre... Não fechava o diagnóstico. Não, era inconclusivo, todos... Primeira vez que ele entrava, eu acho que ele é autista. Não, ele não é, porque ele é uma criança mais do tipo criativa, mais de humanas, digamos assim. Uma criança autista, geralmente, ela vai mais para a área de exatas, assim, né? Porque eles são muito concretos. Seu filho não era tão quieto. Não, ele é hiperativo. Ele era hiperativo. Ele sempre foi hiperativo. Brinca bastante. Sim. E este ano é que ele teve um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, associado, no caso, com o TEA, né? E é o que sobrepõe. No caso, as questões dele são muito voltadas ao tratamento, no caso, né, em termos de tratamento, para o TDAH, que é o que realmente prejudica, é a falta de atenção, é o não focar, não se concentrar, né, que é uma questão mais relevante no caso dele. E diariamente como você lida com essa situação, sendo psicóloga da entidade também, onde ele está inserido? Como todas as crianças, o meu filho também não seria diferente, né? Eu trato como criança. Então, o que ele me apresenta, eu trato o que precisa tratar. Por exemplo, se ele tem algum problema de comportamento, eu vou lá conversar, vou resolver. Se ele tem algum problema de relacionamento, eu também vou conversando com ele. Então, assim, é bom porque ele se comunica bem, né? Então, ele consegue comunicar o que ele está sentindo, o que ele está querendo, o que ele precisa. Então, fica bem fácil para mim. E as crianças que aparecem para eu atender também. A demanda, no caso, são eles, né? O que eles me apresentam é o que eu trabalho com essas crianças. Então, é por aí a linha. Bacana, Débora. Daqui a pouco você continua contando a sua história. Okay. E também vou contar a história do filho da Marciana aqui de Limeira. Ela te conhece, o Simon, né? Ela parabeniza a entrevista aqui e ela diz que ela luta por um mundo melhor, com mais tratamento e menos preconceito. Isso, né? É por isso que a gente está aqui hoje, né? E ela tem até uma dica, pedindo uma dica sobre o mercado de trabalho para o Simon. Daqui a pouco você pode falar sobre isso? Sim. Ok, então vamos para o intervalo, é bem rápido. E a seguir também vamos mostrar um pouco mais da estreia do filme Nada a Perder, viu? Autismo, inclusive hoje é Dia Mundial do Autista. No mundo, 70 milhões de pessoas sofrem aí desse transtorno. Prefiro não falar transtorno, dessa condição, vamos dizer assim, né, Débora? Como já conversamos aqui. E estamos recebendo várias opiniões aqui pelo WhatsApp. A Cristiane, ela é professora da Rede Municipal de Santana, Bahia, Débora, ela diz o seguinte, que lá na cidade tem uma sala especializada aí para várias deficiências, entre elas a pessoa autista. Então ela diz até que os pais devem cobrar a abertura desse tipo de sala nas escolas públicas. Na verdade, seria muito interessante todas as escolas terem realmente esse direcionamento, né? Quem é de Santana não conhece aí da Bahia, pode se informar melhor na cidade. Aqui em Limeira não temos. Temos. Isso se chama sala de recursos. Né? É um trabalho feito à parte da parte pedagógica para essas crianças. Em todas as escolas públicas ou algumas? Não. Olha, deveria ter em todas, né? E deveriam ter profissionais especializados que conseguissem atender a demanda. Mas eu, sinceramente, eu não sei se todas conseguem chegar ao ideal. Entendi. Agora temos aqui a mãe do Simon, que eu disse, né? Marciana. Ela até mandou aqui uma opinião dizendo que ela luta por um mundo melhor, com mais tratamento, menos preconceito. O Simon, ele tem muita habilidade de andar de bicicleta aí, né? De repente ser um ciclista, um atleta. E ela também diz que ele tem bastante potencial e gostaria de inseri-lo no mercado de trabalho. Qual a dica que você dá? Sim, eu até converso com ela depois direitinho sobre isso, né, pessoalmente, que eu atendo, sai um beijinho para vocês e obrigada aí
pela mensagem. E a gente precisa ver as habilidades. Ele realmente, eu gostaria, até falo com ela, que eu gostaria que ele levasse a sério mesmo o ciclismo, que ele é realmente muito bom nisso, né? E a gente precisa estudar as outras habilidades também. A gente tem um projeto e pretendemos, né, com ajuda, que na associação a gente consegue, na verdade, com trabalho voluntário. Sim. E de alguém que realmente preparassem essas crianças para o mercado de trabalho. Cada uma tem uma habilidade muito específica e a gente acaba encaminhando para onde elas são mais talentosas, né? Sobre o esporte, de repente, mãe, a dona Marciana pode procurar o clube inclusivo. Os atletas treinam aqui no SESI, acredito que ele possa fazer parte aí, tem atletismo, tem natação e várias outras modalidades. Legal. Interessante, acho que o esporte é tudo, né? Isso é ótimo. Ajuda no crescimento, no desenvolvimento, então nunca é tarde para procurar, procura lá no SESI. Com certeza. Bom, falando um pouco sobre o cérebro de um autista, qual a diferença de uma pessoa convencional e do autista? Basicamente, a questão do cérebro da criança com TEA é das sinapses. Elas são mais lentas, digamos assim, ineficientes, perto de um cérebro neurotípico. Basicamente é isso. Então, por exemplo, tem um neurônio e o outro, eles fazem as sinapses, então esse caminho acaba demorando um pouco mais longo. Mas nem por isso tem problemas em memorização. Não, eles são ótimos em extremamente inteligentes. Eles são muito visuais, eles são muito inteligentes. Tudo depende, né? Muitas vezes, porque quais são os critérios diagnósticos? São as dificuldades na interação social, na comunicação e nos comportamentos repetitivos e restritivos que eles têm. Então, cada um acaba se manifestando de uma forma. Existem comorbidades também associadas ao autismo. Então, às vezes, alguma criança pode ter a deficiência intelectual, às vezes pode ter um TDAH, pode ter outras coisas associadas, outras síndromes associadas ao TEA. E aí acaba por prejudicar um pouquinho a parte cognitiva. Sim. Mas se for um TEA, geralmente eles conseguem se desenvolver. Sendo verbais ou não, eles conseguindo se comunicar, seja lá a forma que for, eles conseguem levar uma vida boa. Bom, você que está assistindo, de repente você nota aí alguma diferença no comportamento do seu filho, procura um profissional, né? Um médico, uma psicóloga, para fechar de certo esse diagnóstico. Débora, muito obrigada pela sua presença e por esclarecer esses fatos. Eu que agradeço a oportunidade por a gente vir aqui no dia 2 de abril, da conscientização e realmente que as pessoas procurem, se tiver alguma dúvida, uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, dependendo do lugar, eu acho que é bem eficiente para essas crianças. E um neuropediatra e um psiquiatra infantil são os profissionais que vão ajudar bastante. Muito obrigada, viu? Fique com Deus e ótima semana. Voltamos a falar sobre o lançamento do filme Nada a Perder, que conta a trajetória do Bispo Edir Macedo. No final de semana, teve movimento aí nos cinemas de Sorocaba também, e nós vamos ver agora. O movimento nos cinemas de Sorocaba foi intenso na Sexta-feira da Paixão. Pessoas de todas as idades aproveitaram para assistir Nada a Perder. Selma tem 57 anos, Natália 18. De gerações diferentes, a expectativa era igual. A gente veio, né, na expectativa de conhecer mais a trajetória dele, né? Tudo que ele passou, as lutas, né, as dificuldades para chegar até onde ele chegou hoje. Estou esperando sair mais fortalecida através desse grande testemunho, desse grande homem de Deus, porque ele é um exemplo para nós. Nada a Perder já entrou para a história do cinema brasileiro com um recorde de bilheteria. A superprodução conta a história de Edir Macedo, líder de um dos maiores movimentos de fé do mundo. Os bastidores da compra da Record TV e detalhes do momento após a prisão do bispo em 1992 também são contadas no filme, baseado na biografia autorizada de Edir Macedo. Tenta descobrir alguma coisa. Agora é hora de atacar. Depois de 2 horas e 10 minutos, o público assistiu à última cena do filme. Na saída, muita gente deixou as salas de cinema emocionada. Excelente, um filme para a família realmente, né? A gente vê o poder de Deus, como que Deus age, né? Muitas das vezes, quando tudo parece estar perdido, aí a gente vê a grandeza do nosso Deus. Muito bom esse filme, me ensinou muito, me fortaleceu e
E as experiências que o bispo passou, tudo que é muito forte, eu oriento a todos a assistir, que vai valer muito a pena todos virem aqui tirar esse tempinho para assistir esse filme. É muito bom. É maravilhoso, uma experiência de vida, olha, excelente. Para a gente continuar na fé e cada vez mais tá se acrescentando mais, né, na fé, né? E não desistir nunca. Foi tudo muito importante, muito bom. E em Jundiaí, a estreia do filme Nada a Perder também levou grande público às salas de exibição. Tá vendo esta fila? Ela é formada por pessoas que aproveitaram o domingo de Páscoa para assistir Nada a Perder nas salas de cinema de Jundiaí. Dos mais jovens aos mais experientes, muita expectativa com o filme, recorde de bilheteria na estreia da última quinta-feira. Tô curiosa para saber a vida dele toda, porque o pessoal fala muito mal, né? Então eu gostaria de saber como que foi. Tô curiosa, tô muito curiosa para saber. A expectativa é enorme de saber como que foi a trajetória do bispo, que até então a gente não sabe. Eu espero aprender o filme, porque eu tava ansiosa mesmo para assistir o filme, que é uma honra a gente assistir o filme com uma pessoa que lutou tanto. Dona Luísa gostou tanto do filme que voltou neste domingo para rever a trajetória de Edir Macedo nas telonas. É muito bonito, eu gosto. Aprender um pouco, né? É muito bom, muito bonito, né? Coisa que leva a Deus, a gente gosta muito. Enfim, a entrada liberada e em poucos minutos a sala ficou lotada. A superprodução tem 2 horas e 10 minutos de duração. O filme, além de retratar a história do bispo, revela também os bastidores da compra da Record TV e os dias em que Edir Macedo ficou preso em 1992. Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro para essa igreja mesmo ganhando quase nada. Está enganando essas pessoas com mentiras e falsas curas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Em Jundiaí, o movimento nos primeiros dias seguiu o mesmo sucesso das demais cidades brasileiras. Neste cinema foram 9 sessões durante o domingo de Páscoa e todas ficaram lotadas. Muito bom. Arrebentou, coisa muito linda. Esse filme foi muito emocionante, recordar muita coisa que eu vivi, entendeu? E muita emoção mesmo, e hora dessa pessoa, ele sempre, que esse filme é bastante comovente, tanto para quem já acompanhou e para quem não acompanhou, é emocionante. Todo mundo deveria vir assistir. Muito lindo. É uma história verdadeira mesmo. Muito emocionante, eu recomendo a todos. Olha, eu já tinha me falado que o filme era bom, mas é maravilhoso. E eu creio que através desse filme muitas almas vão ser ganhas, porque não tem o que dizer. Estou ansiosa para ver já o 2. Eu tô com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é a hora de atacar. E a procura para ver a história real do bispo Edir Macedo também aconteceu no final de semana. Teve espectador aí que viu o filme por 7 vezes, gente. No terceiro dia após a estreia do filme Nada a Perder, que aconteceu nesta última quinta-feira, o cenário ainda era o mesmo em Campinas. Grandes filas e muita expectativa. A expectativa é muito grande, não vi a hora da estreia, né? Eu não pude vir na estreia, mas hoje eu estou aqui para assistir esse filme, que vai ser muito, muito emocionante, vai marcar a vida de muitas pessoas, né? Eu acredito nisso. Minha expectativa é gigante, porque eu tenho uma paixão pela Igreja Universal, né? Eu conheço há 20 anos, um lugar onde resgatou a minha vida, transformou. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor Jesus e a Igreja Universal me surpreendeu, esse filme não vai ser diferente. Então, eu estou muito animada, na maior expectativa, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. No Shopping Dom Pedro, a fila para a primeira sessão do filme lotou o hall de entrada do cinema. A Irani já acompanhou o longa logo no primeiro dia de estreia, mas veio assistir novamente a superprodução. Ela gostou
tanto que desta vez trouxe também a filha. Eu gostei bastante, tá vindo eu, minha filha, família assistir, porque a gente já ficou apaixonado pelo filme, voltei de novo. O que emocionou a Irani e a fez voltar para o cinema foi principalmente a mensagem que o filme transmite. Pra gente ter força, lutar, né? Lutar contra tudo, contra todos, né? E pra estar sempre, né? Na presença do Senhor, com Deus, a gente pode tudo, né? A Fabiana também trouxe a família para acompanhar a história real de força e superação do Bispo Edir Macedo nas telonas. Bastante expectativa, é a primeira vez, né? Estou bastante emocionada. E estou bem ansiosa também, né? Vim com meus 2 filhos para assistir. Trouxe a família, então? Trouxe meus 2 filhos. O William tem 10 anos e a Daniela tem 8. Eles também estão bem ansiosos para assistir. Crianças e adolescentes também aproveitaram a tarde de sábado para conferir o filme. Eu achei muito legal. Você gosta da história dele? Porque é muito interessante a história de vida real dele. Mas em Campinas, o grande movimento não foi apenas no Shopping Dom Pedro, não. Aqui no Shopping Parque das Bandeiras, a situação é semelhante. As sessões para o filme Nada a Perder estão lotadas. A grande procura já confirma o sucesso desta superprodução. Os ingressos esgotaram. A movimentação no hall do cinema também foi grande. Muita gente aproveitou o sábado para assistir Nada a Perder. Quem já acompanhou o filme elogiou o elenco e o enredo desse drama real que ganhou as bilheterias dos cinemas de todo o Brasil. O filme é muito bacana, ele resgata muito da história recente do Brasil, né? E por ser um filme brasileiro, surpreende a gente, né? Muito legal, muito bacana. A história mesmo em si que fala no filme, a gente vai se identificando com muita coisa que aconteceu no nosso passado recente também. E muito interessante, muito legal. Quem não assistiu pode vir assistir que vai se surpreender. Muito bacana, muito bom. Olha, achei a história maravilhosa. Eu não sou da religião, mas acho que o filme não fala só da religião, mas fala da fé. Acho que abrange todas as religiões. Acho que todas as religiões teriam que vir e ver a história dele. Mudou totalmente o meu conceito da Igreja Universal e do Edir Macedo. Muito. O filme é maravilhoso. Realmente, por ser um filme brasileiro, eu achei que ia ser chato. Mas é um filme muito bom. Eu gostei muito porque me surpreendeu, né? Fala da história do Edir, que eu não conhecia, né? Até assistir o filme. Eu gostei muito desse filme e recomendo para todo mundo. O Ives gostou tanto do filme que já até perdeu as contas de quantas vezes assistiu essa superprodução. Isso é verdade. Eu assisti pouco mais aí de 7 vezes, né? E pretendo assistir mais, né? Porque eu gostei muito também. A boa notícia é que ainda dá tempo, sim, de assistir Nada a Perder. Eu já fui assistir, é claro, né? Vamos para as participações. Pode colocar na tela aquele momento. Beijo para você iniciar bem a semana. Primeira foto, Glória de Itabaianinha. Super beijo para você. Sua linda, ótima semana. Letícia de Russas, Ceará. Gosto de selfie assim, olha, mostrando a TV, assistindo o RF com você, viu? Próxima foto, a Cleonice também ligadinha no RF com você, sua linda de Miguel Leão, Piauí, super beijo, ótima semana. Tainara de Manga, Minas Gerais, beijão pra você. Marciana e o Simon, olha aí. Limeira, o nosso ciclista, super beijo. Essas foram as participações, produção disso, Marielle. Chega por hoje, então chega, super beijo. Ótima semana mais uma vez, eu volto amanhã, se Deus quiser.